O presidente Bolsonaro não é mais imprevisível, ele se tornou um presidente tristemente previsível. A tentativa de ajeitar essa pilha de cadáveres do coronavírus não é a primeira pedalada estatística do presidente Bolsonaro. Sempre que um dado oficial traz alguma verdade incômoda, o presidente age para demonstrar que no seu governo a única coisa que as estatísticas provam é que as estatísticas não provam nada. Hoje, a única atribuição que o Ministério da Saúde tem na pandemia é essa atribuição de compilar o número de mortos. E o governo conseguiu avacalhar essa derradeira atribuição que o Ministério tinha. Em abril do ano passado, o Bolsonaro questionou a metodologia adotada pelo IBGE para medir a taxa de desemprego. Ele disse na ocasião que era uma coisa que não media a realidade, pareciam índices, nas palavras dele, feitos para enganar a população. No final de julho de 2019, o presidente questionou os dados do INPE sobre o desmatamento. Diz que se fossem verdadeiros, a floresta amazônica já teria se extinguido. Ele acusou, na ocasião, o então chefe do INPE, um cientista respeitado internacionalmente, o Ricardo Galvão, de estar a serviço de alguma ONG. Agora, o presidente Bolsonaro está brincando de esconde-esconde com os mortos do coronavírus. O Brasil está aí se encaminhando para a marca dos 40 mil corpos. Essa é uma estatística que não combina com a fantasia da gripezinha, e o presidente prefere que o Ministério da Saúde oculte a soma, divulgue de vez em quando, refaça as contas. Ele não quer tantos corpos assim nas planilhas oficiais. O problema é que os defuntos estão aí, nada está tão aí como essa pilha de corpos do coronavírus. Não há terraplanismo estatístico capaz de ajeitar essa realidade. Se há um consenso hoje no Brasil, é o de que esse número de mortos da pandemia está subestimado, porque o país realiza pouquíssimos testes. Então, em vez de bater continência para essa ordem do presidente de ajeitar as estatísticas, o general Eduardo Pazuello, que está aí como ministro interino da Saúde, ele deveria ter apresentado o Bolsonaro a uma dúvida ao estilo Garrincha. Devia ter perguntado para o presidente: o senhor combinou tudo isso com os russos? Que até agora o Bolsonaro não conseguiu fazer com que os russos se comportassem como antevia o técnico Vicente Fiola. O presidente esquece que numa pandemia, como numa partida de futebol, a coisa se complica porque tem um adversário no campo, tem um time adversário. E nessa crise sanitária, o adversário é invisível, está avançando em todas as frentes e está ganhando de goleada. O pior que um governante pode fazer em relação à verdade é virar as costas para ela. E o Bolsonaro faz isso desde o início da pandemia. Ele transforma o seu negacionismo num processo de desmoralização internacional do Brasil.